Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar dando aula por vídeo, né? Eu tive um contratempo na minha família. Meu pai está suspeito de ter contraído Covid e a orientação médica é que a gente tem contato íntimo, né, com a família, fique fazendo isolamento junto com ele, né? Ainda mais que nesse final de semana foi aniversário do meu pai, então eu abracei ele, todo mundo teve contato com ele. E aí ele vai fazer o exame de sangue para saber se de fato é Covid ou não. Mas de qualquer forma ele está cumprindo o isolamento e aqui eu também cumprindo o isolamento, né? Até quando sair o resultado de exame para saber se é Covid ou não. Mas a princípio ele está bem. E é isso, ok? Então, a nossa aula hoje, a gente vai falar sobre ecossistemas, belezinha? Quero que vocês, na palavra em si, o que significa eco, né? Eco quer dizer casa, beleza? E sistemas, a gente pensa em quê? Em função, elemento, né? Então é o estudo do funcionamento ou o estudo o estudo da compreensão de como funciona uma casa. Então os elementos que compõem a funcionalidade de uma casa. E quando eu estou falando de uma casa, obviamente estou falando de algum lugar, né? Então a gente está falando do planeta Terra, beleza? Então, ecossistema é a parte da ciência que estuda compreender o funcionamento dos ecossistemas, né? Seja o ecossistema terrestre, ecossistema aquático, e o que compreende, né? Porque na realidade, aonde você está agora, né? Na sua casa, ou você está aí em Corumbá, ou você está em outra região, tem um ecossistema específico de cada determinado lugar, ok? Então vamos dar continuidade aqui no próximo slide, só um momento. Então, ecossistema é um conjunto, né, formado pelas interações entre componentes bióticos, né, que são seres vivos como plantas, animais e micróbios, e componentes abióticos. Quando eu falo de bióticos, bio quer dizer o quê? Vida, né? Então, o abióticos, o A quer dizer o quê? De não. Bio é a mesma coisa que eu disse lá, vida. Então são seres que não têm vida, abióticos, né? Que são elementos químicos e físicos, como ar, água, solos, minerais. Então o ecossistema ele compreende entender os seres bióticos, seres vivos, em relação ao meio abiótico, né? Como o ser humano se comporta à presença de gases, com a presença de calor, com a presença de frio, como é que uma planta se comporta no ambiente desértico, né? Com alta temperatura, e como uma planta também sobrevive em um ambiente sem iluminação adequada, como os peixes vivem, né, num ambiente aquático. Será que o nível de acidez da água influencia no bem-estar do peixe? E várias outras questões. Então o ecossistema é a parte, né, que ele tenta compreender
como as coisas são relacionadas, ok? Só um momento. Aqui a gente vê uma imagem, né? Eu quero que vocês observem que o que seriam seres bióticos aqui, né? Bióticos são aqueles seres vivos. Aqui a gente percebe que tem uma população de quê? De peixes, né? Tem peixes, tem uma tartaruga e tem esses corais aqui, né? Corais, algumas anêmonas. Então, isso tudo aqui que eu listei para vocês são seres vivos, são seres bióticos. Também agora aqui tem coisas abióticas, coisas que não possuem vida. O que é, né? Então, o ambiente ele vive o quê? É aquático. Então, se é aquático, é água, né? Então, o ambiente abiótico, água, luz, né? A temperatura da água, a pressão que ocorre aí dessa coluna d'água, né? E o principal também, que é a salinidade. O sal que está presente nessa água também é um fator abiótico, ok? Isso é uma das características de um ambiente o quê? Aquático. Já em contrapartida, o ecossistema terrestre, o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que em bióticos a gente tem animais, uma diversidade de animais aqui, né? E árvores e alguns um gramado. Então a gente consegue ver alguns tipos de vidas aqui complexas, fora as mais simples, entre aspas, que são os micróbios, que são os fungos, que a gente não consegue estar vendo aqui a olho nu, tá? Então, agora os abióticos, onde a gente consegue ver aqui? A gente consegue visualizar em claridade, da presença de luz. A gente vê aqui no cantinho lá direito, aqui atrás do guaxinim, onde estão os coelhinhos, tem o que? Uma lagoa, né? Um riozinho aqui, melhor dizendo, e a água está em estado líquido. Então a água é um fator abiótico. Então a gente pode listar o que é aí? Que água, luz, calor, presença de oxigênio, presença de uma gravidade, uma presença de uma pressão atmosférica, certo? Isso tudo são características abióticas, tá bom? Então a gente vê esses fatores abióticos entrando em contato e influenciando no estilo de vida desses animais, né, terrestres, ok? Como assim? No ambiente aquático, aqueles fatores abióticos estão influenciando também no estilo de vida daqueles animais marinhos. Tá? Então, olha, o ecossistema terrestre são porções de terras habitadas por um conjunto de seres vivos que interagem com as características ambientais próprias da região. O ecossistema é o conjunto dos organismos vivos e os ambientes físicos e químicos, ou seja, integração entre os fatores bióticos e abióticos. Pessoal, eu peço para que vocês anotem tudo isso no caderno, beleza? Mas isso daqui é importante pra caramba. Vocês têm que guardar esse conceito, o que é ecologia, melhor dizendo, o que é ecossistema, beleza? Então a gente tem 3 tipos de ecossistemas bem populares no mundo, né? São esses 3, que são de floresta, deserto e savana, tá? A floresta é o que está mais em comum com a gente tem a floresta amazônica, tem a floresta da Tijuca, tem a reserva de Tinguá, tem a reserva lá de Teresópolis, né, que é o Parnaso, e o deserto, que a gente
automaticamente, quando a gente fala de deserto, a gente pensa o quê? No Saara, né? Só que o maior deserto do mundo não é na Saara. Onde seria, né? O maior deserto do mundo fica na Antártica. Pois é, o maior deserto do mundo é a Antártida, beleza? E as savanas são aquelas regiões africanas, ok? Onde ficam os leões, as girafas, são ambientes secos, com a mata um pouco relativamente não muito grande, nem muito pequena, são medianas, tá? Ambiente quente, ok? A gente vai estar vendo isso nos próximos slides. Aqui, ecossistema aquático. Abrange o ecossistema de água doce, rios, lagos, lagoas e geleiras, assim como os recursos hídricos subterrâneos, que quer dizer são os lençóis freáticos, ok? E reservatórios subterrâneos, e também ecossistema marítimos e costeiros, como manguezais, restingas e nas áreas costeiras de marés e oceano. Ou seja, pessoal, aqui no ecossistema aquático a gente consegue observar fatores abióticos totalmente diferentes, né? A gente tem, ambiente de água doce e ambiente marítimos com os costeiros, ok? A gente tem rios, tem lagos, lagoas e geleiras. A gente tem, estado físico, né? A água pode estar sólida, ela pode estar líquida, ok? A gente tem a água com ausência do sal, ela não tem salinidade, a presença de raios solares, ok? Dependendo desses rios, pode ter alguns tipos de pedras, rochas específicas nos lagos também. Enfim, essas são as coisas abióticas que a gente pode colocar em um ambiente de água doce, tá? E agora, o ambiente marítimo, a gente já listou logo lá nos primeiros slides, falando que existe salinidade, tá? Essa região costeira seria a região de praia, aquela região de areia, beleza? E manguezais e restingas. Os manguezais é aquela região de mangue, tá? Onde tem aquela região de meio que de terra úmida, fosse de barro, né? A pessoa vai ali para caçar caranguejo, né? Muitos são vendidos até em feira, né? E um lugar bem famoso que a gente tem aqui de manguezal, ele é ali na região do Fundão, ali na linha vermelha. Aquele manguezal ali é totalmente poluído, né? Ele não é o indicado para que ninguém consuma nada ali, porque fica beirando a Baía de Guanabara, e os animais dali, a água dali é tudo contaminado. Ou seja, se a pessoa fizer a ingestão daqueles produtos que são de origem daquele manguezal, a pessoa pode ter uma infecção intestinal muito intensa e ter uma dor de cabeça aí muito séria, porque até mesmo aquela região ali do Fundão foi relatado superbactérias, ou seja, bactérias resistentes aos antibióticos que a gente tem no mercado, como amoxicilina e etc. Agora imagina, você vai na feira, compra um caranguejo, não sabe a procedência, né? Um guaiamu, que é esse caranguejo de feira. Você vai lá, compra um guaiamu, vai comer, não sabe a procedência desse animal, pega uma infecção intestinal, né? E por fim, essa bactéria então
esses animais contaminados pode fazer com que a pessoa fique doente e vai lá fazer uso de um antibiótico, não vai fazer mais nenhum efeito. Agora, imagina, né, lá no fundão, aqueles manguezais com as superbactérias, esses animais contaminados com essas superbactérias, a pessoa vai lá, come, ingere e acaba tendo uma super infecção intestinal, né? Então não é legal. Já a região de Restinga, é região litorânea, né? Região entre o mar, a costa, né? A faixa de areia, e é que tem aquela regiãozinha de mato, né? Quem já passeou na orla de Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, ou até mesmo lá pra cima, né, na região dos lagos, não sei se vocês já repararam, você está passeando nesses calçadões, tem umas areazinhas cercadas com uma vegetaçãozinha isolada. Então essas vegetaçõezinhas cercadas e tudo mais são regiões, são resquício da vegetação nativa, que é da Restinga. A Restinga é uma região de mata média, ok? Elas são um pouquinho secas porque ela recebe a salinidade vinda do mar, ok? E a gente não vê tanto por conta da ação do homem, né? De expansão, de cidade e tudo mais. Porém, existem alguns lugares de preservação, como tem em Maringá. Maringá não, Maricá, beleza? Aqui eu quero mostrar para vocês indivíduos, beleza? Aqui vou pular logo para essas imagens. Aqui a gente vê plâncton, nécton e bêntons. São indivíduos, animais que vivem em ambientes aquáticos, em ecossistemas aquáticos. Os plânctons, ele lembra logo o plâncton do Bob Esponja. E os plânctons, eles se alimentam do quê? Alguns deles são autotróficos, aqueles que produzem o seu próprio alimento, e tem os zooplânctons, que são animais que alimentam-se de outros animais, são heterotróficos, beleza? Autotrófico, produz seu próprio alimento. Heterotróficos é aqueles que buscam alimentos, caçam o alimento, beleza? Pegaram essa definição, guarda essa informação com vocês. Então, voltando lá do Bob Esponja, tem um plâncton, né? O plâncton, não sei se vocês lembram, ou se assistem Bob Esponja, ele se alimenta, né? Lá num balde de lixo. Toda vez que ele pede, que fala assim, eu tô com fome, aparece um holograma, né? Com um sanduíche. E ele vai lá e se alimenta do sanduíche, do holograma de um sanduíche. Só que caramba, é um holograma, aquilo ali é uma imagem, é uma luz. Mas calma, os plânctons se alimentam da luz. Eles se alimentam da luz solar ou qualquer tipo de luz. Então, o plâncton do Bob Esponja está se alimentando de um hambúrguer fake, né, de um holograma, mas na realidade está consumindo a luz daquela imagem, beleza? Conseguiram gravar? Então, os fitoplânctons, que são microalgas que ficam ali, né, nessa parte, na primeira parte do oceano, né, na primeira camada ali do mar, eles ficam imóveis. Geralmente eles não têm vida livre, eles não conseguem se movimentar, eles simplesmente ficam boiando ali. São animais e seres invisíveis aos olhos nus, que tem que ver a gente só consegue ver com um microscópio. Tem os néctons. Os néctons são os animais que têm vida livre. Eles conseguem nadar, se movimentar, são heterotróficos, tá? Eles caçam o alimento para se alimentar adequadamente. E também tem os bentos.
Os bentos são animais que ficam na superfície, lá no fundo do oceano. Que pode ser o quê? Podem ter animais de vida livre ou animais de vida fixa, preso a um substrato. Por exemplo, essas algas aqui estão presas em uma rocha. Esses corais geralmente também estão presos em uma rocha, beleza? Então a gente tem essa diferenciação. Eu deixei aqui um textinho, tá? Contextualizando o que é nécton, plâncton e bêntons. Aí vocês tiram um print, colocam essa informação no caderno de vocês, porque esse daqui é IPC, ok? E aqui é uma imagem ilustrando o conteúdo textual nessas imagens. Então eu preferi trabalhar com essa imagem aqui inicialmente para vocês ficassem mais fácil, né? E é só copiem aquilo e coloca no caderno, por gentileza. Aqui a gente vai agora conversar sobre organização de nível ecológico, beleza? Aqui a gente vê um cachorro do mato. É um organismo, é um indivíduo, é um cachorro do mato. Quando eu falo, né, de um grupo de cachorros de mato, né, eu vejo uns 5 cachorros do mato junto, eu estou falando de uma população. Essa população quer dizer que é uma população só de cachorro do mato, ok? Agora, quando eu falo em comunidade, é que eu estou falando uma relação entre outros tipos de bióticos, tá? Então, olha, eu tenho nessa imagem aqui, eu tenho cobra, eu tenho planta e tenho cachorro do mato. 3 tipos de vidas se interagindo em um meio, beleza? E depois a gente observa que tem um ecossistema. Olha que interessante, a gente tem um ecossistema que aqui, aquático terrestre, né? Então a gente tem cachorro do mato, a gente tem cobra, a gente tem mata, a gente tem ave, tem presença de nuvem. Se reparar aqui bem na imagem, tá chovendo, tem sol, tem luz, tem água. Ou seja, a gente tem fatores bióticos e abióticos, tudo acontecendo dentro, né, no mesmo momento, e os animais estão interagindo com o ambiente. E o ecossistema fica onde? Na biosfera. A biosfera, como a gente já viu no início, que bio significa vida, esfera, né, quer dizer o que? Esfera, algo redondo, né? Então é vida no mundo. Biosfera é vida no mundo, vida na esfera, ok? Vida no planeta Terra. Aqui é a teia alimentar e cadeia alimentar. Aqui lá no sexto ano, né, com um professor antigo de vocês conversaram sobre produtores, consumidores primários, secundários, terciários, enfim. Mas aqui os produtores são aqueles que absorvem os nutrientes. Por exemplo, a planta, ela absorve o que? Ela absorve o nitrogênio. Esse nitrogênio fica armazenado na planta e o animal não consegue pegar o nitrogênio, respirar o nitrogênio. Então ele consome isso através de algum alimento, de algum produtor. Então o produtor seriam o que? As árvores, verduras, as gramíneas, beleza? Então olha só, o coelho é o primeiro consumidor. Ele vai lá na verdura, consome a verdura e sequestra o nitrogênio para ele, ok? Em contrapartida,
o consumidor secundário, aquele que vai consumir também o nitrogênio, porém ele vai pegar uma parte, um fragmento desse nitrogênio, é a cobra, beleza? Então a cobra vai lá, mata o coelho, consome a carne do coelho e ele sequestra o que? Os nutrientes já provenientes do coelho, mais o nutriente que ele acabou de comer de um produtor, né? E por fim, a cobra ela é caçada por um animal terciário, tá? Um consumidor terciário, que seria o que? Uma onça. A onça, então, ele vai pegar ele vai ser o terceiro a pegar a porção de nitrogênio, beleza? Então olha o percurso que o nitrogênio faz. Aqui, momento, errei aqui. Olha o percurso. Nitrogênio tá aqui, né? Não é verdura. Quem come é o coelho. Depois tá aqui o nitrogênio 100%. Aí depois vem para a cobra. A cobra sequestra o nitrogênio do coelho. O coelho morreu, né? Agora o nitrogênio, uma porcentagem desse nitrogênio tá agora na cobra. A cobra é caçada pela onça. Então o nutriente do coelho a onça vai comer, né? Porque esse nutriente do coelho tá na cobra. E também, em contrapartida, o nitrogênio que está na verdura também está na cobra. Então a cobra morre e agora a onça consegue pegar o nutriente do produtor, que é a comida que foi do coelho, que passou para a cobra, né? E da cobra passou para a onça, beleza? E aqui eu quero que vocês observem que é uma teia alimentar, né? A gente consegue ver o que? A árvore, verduras, gramíneas, um inseto pode comer isso daqui, o coelho pode comer, um rato pode comer a verdura, a zebra pode comer a árvore. Aí você vê um jogo, né, de presa e predador, que estão entrelaçados, não tem uma ordem, tipo assim, esse come esse come o outro. Não. No mundo animal não tem uma regra, tá? E simplesmente existe uma teia aonde, se aquilo dali, aquela presa estiver, né, disponível para o predador comer, o predador vai gastar energia para caçar e se alimentar, ok? Outro exemplo aqui, o produtor, né? Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e tem os decompositores. Os decompositores são as bactérias e os fungos. Ah, professor, e o urubu? O urubu não é decompositor. Urubu, mosca, corvo, eles não são decompositores, eles são necrófagos. Eles se alimentam de carne estragada, no caso, em carne em estado de decomposição. Quem decompõe as coisas, o material orgânico, são os fungos e as bactérias. Tá bom? E agora a gente vai falar sobre biomas. Esses biomas, nesse mapa eu quero que vocês observem, tá bom? As colorações. E olhem aqui, ó, em verde, florestas tropicais, um pouquinho roxo, savana, deserto, deserto absoluto com gelo, rocha ou areia, chaparral, sei lá, campos, regiões temperadas, florestas temperadas, taigas, né, que são florestas de coníferas. As coníferas são aquelas florestas de pinheiro, né, árvore de Natal. E tundra,
ok? Tundra só existe em regiões gélidas, tá? Cada região dessa apresenta uma característica específica, né? Por exemplo, a floresta tropical, a floresta amazônica tem uma característica, é um ambiente úmido, tem árvores gigantescas, né? Dependendo da região amazônica, chove todo dia, tem uma flora, né? Às vezes pode ser só ter naquela região ali, né? E também pode ter uma fauna exclusiva da região, por exemplo, a onça pintada. A onça pintada é um animal endêmico no Brasil, beleza? E uma onça pintada não existe na França, ok? Não existe tucano em outro lugar a não ser no Brasil, porque faz parte da fauna e da flora do bioma brasileiro, dependendo também do bioma do país, que a gente vai ver isso posteriormente, tá? Então, os biomas é o que? É uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características específicas são definidas por macroclimas e fitofisionomias. O que eu quero dizer? Macroclimas, estou falando de algo grande, e clima, ou seja, um clima que predomina uma determinada região, né? Uma região de floresta amazônica é um macroclima, ali é um ambiente quente, úmido, ok? Então é uma região de floresta tropical, tá? Região de savana, região quente, seco, que é essa região meio rocheada, aqui na África, até no Brasil também, tá bom? Eu acho que já no Brasil, eu acho que é a região de um bioma específico que só existe no Brasil, que é a Caatinga, ok? Mas a savana na África, vocês vão ver que é um ambiente bem pobrezinho, de seco, bem seco, é bem seco. Tem alguns animais endêmicos, como o leão, como girafa, como elefante, rinoceronte, que são animais que só existem, são assim, de origem, de matriz africana, né? Só que depois eles foram levados para os colonos, para outros países e tudo mais, mas são animais de origem da África, tá? E a fitofisionomia quer dizer o que? Fito é de folha, fisionomia seria a funcionalidade, tá bom? O solo, a altitude, entre outros critérios. Então, isso daqui é o conceito de bioma, é IPC, coloca no caderno. E um trabalho, tá bom? Esse trabalho eu quero que vocês coloquem. É um trabalho que tem caráter de folha bonitinha, digitada. O trabalho tem que ser todo manuscrito. Eu quero que vocês descrevam cada um desses tipos de biomas, tá bom? Com imagem do bioma, letra legível, sem erro de português e bibliografia. O trabalho tem que conter capa e seu nome, beleza? Lembrando, já que eu não estou passando prova, o trabalho é esse, ok? Eu peço para que façam esse trabalho com calma, e quando voltarmos na próxima aula, vocês me entreguem isso. Ou seja, após esses 10 dias aí que vocês vão estar em casa, né? Vocês podem ter tempo muito mais do que o suficiente para realizar essa atividade. Eu vou estar lendo esse trabalho individualmente, ok? Se eu não conseguir, porque a letra está feia, o trabalho vai ser zerado, ok? Então, caprichem na letra, se atentem
no português, porque se tiver algum errinho básico, eu vou estar tirando ponto. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus e se cuidem.